bom dia a todos. Pode sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Pode permanecer no 18, por gentileza. Aqui nós vemos Jesus, ele tinha voltado, né, do Monte da Transfiguração. Ele tinha levado Pedro, Tiago e João, e quando ele desceu, ele viu toda aquela situação, aquele alvoroço, os mestres da lei discutindo, aquela confusão toda, menino endemoniado de um lado, os discípulos também naquela confusão toda. E ali nós vemos claramente uma possessão. E o que o diabo faz é exatamente o que ele está fazendo com esse menino. O diabo, ele pega, ele impedia de falar, ele fazia ele espumar pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido, ele pega e joga ele no chão. É algo tão estratégico que algumas pessoas não têm o mínimo de discernimento para interpretar um texto que não precisa nem muita sabedoria para interpretar. A pessoa não consegue comunicar, e vemos aqui uma força maligna sempre mantendo esse menino no chão. O diabo sempre ele vai pegar você, primeiro ele vai fazer o que quer de você, ele vai jogar sempre você no chão, qualquer levantadinha, qualquer movimento que expressa um levantar, ele vai passar rasteira. Ele trava a boca, ele te mantém rígido no lugar, ele te mantém estagnado nessa área que você muitas vezes acha que é comum, algo que provém de uma economia, algo que provém de uma estatística normal, o divórcio. É comum o jovem não querer Jesus nessa época. A economia está tudo complicada. Hoje ainda ouvi uma pessoa ainda falando ainda para mim que ninguém está vendendo, está tudo difícil, está tudo complicado. Uma pessoa que vem até a igreja. Mas ao mesmo tempo que tem muitos em complicações, muitos não estão vendendo, muitos estão vendendo muito. Enquanto uns estão falindo, outros estão enriquecendo. Enquanto uns estão adoecendo, outros estão se curando. Então existe sempre dois lados da moeda. E o pai do menino, claramente, ele via que era uma possessão. O pai via que não era um problema físico aqui. Não era um problema natural. Não era um problema comum. Era um problema 100% espiritual. Por isso, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então, a pessoa não consegue se manter de pé. Essa reação epilética que ele estava tendo,
porque se você for nomear, né, descrever o que é isso, é uma reação epilética. Meu irmão teve várias vezes isso. E os sintomas eram todos físicos, mas era algo totalmente espiritual. O sintoma era totalmente natural, mas era totalmente sobrenatural aquilo. Então, tem gente que está vivendo situações e ela considera que é totalmente espiritual, é totalmente natural isso, é totalmente comum. É normal falir, é normal perder o emprego, é normal você desanimar da igreja, é normal você pular uma igreja em igreja até achar a igreja certa, ou a igreja que casa com a sua narrativa. E vemos algo muito importante aqui também. Só nesse terceiro versículo que eu li, a gente já vê uma mensagem poderosa. Que os discípulos não conseguiam expulsar esse demônio. Eles estavam andando com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles acompanhavam cada milagre. Multiplicação dos pães, é cego enxergar, é coxo andar, é surdo ouvir, é paralítico, é morto ressuscitar, não foi um só, a filha de Jairo, Lázaro, viu tudo. Estava acompanhando, estava aprendendo, estava vivendo. É algo assim que você não está vivendo pelo que eu estou falando ou pelo que você está ouvindo desse altar, mas é algo totalmente visual. Eles estavam vendo isso, eles estavam aprendendo. Eles estavam o quê? Todos os sentidos estavam voltados esse novo aprendizado, ao reaprender, ao desaprender, reaprender, desaprender. Eles estavam nessa rotina. E é interessante que não era falta de palavra, não era falta de oração, não era falta de experiência. Jesus não estava ensinando direito? Sim ou não? Será que o problema é que Jesus não era um bom líder? Sim ou não? Então ele era um mau líder? Sim ou não? Não. Claro que não. Nunca se houve um líder como ele. Então o problema era de quem? O problema era dos discípulos. 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Olha que coisa forte, olha que palavra poderosa que ele está falando. Isso mostra que um dia com Jesus é como um ano. O que ele ensinava em um dia, tem pessoas que não aprendem em 10 anos. Então a experiência que cada um estava vivendo ali é algo único. Algo totalmente sobrenatural. Tem como explicar. E nós vemos ali o problema espiritual causado pela, repita comigo, incredulidade. Todo problema que é gerado, se você está de um lado da moeda sendo doente, ou do outro lado recebendo a oração, ou entregando a oração, todo problema se torna espiritual. Eles estavam caminhando com Jesus, vivenciando Jesus e não conseguiam realizar as mesmas coisas que Jesus, mesmo Jesus ter falado. Vocês farão obras iguais ou maiores. Então, se você não consegue vencer um problema espiritual, é porque você não crê. É porque você não acredita que é possível. E até quando terei que suportá-los? O que mostra isso? Mostra que não é a primeira vez que Jesus estava vivendo isso. Mostra que não é a primeira vez que ele estava passando por essa irritação. Jesus estava vivendo de novo
Os caras estavam na situação de novo e não estavam aprendendo nada. Até quando terei que aguentar vocês? Até quando terei que suportar vocês? Isso a gente tem dois lados da moeda. Isso é tão interessante. Eu fico assim muito encantado com a sabedoria de Jesus. Porque a gente tem dois lados aqui, ó. O primeiro lado é o quê? Até quando você vai ter a paciência de você ensinar? Até quando você vai tratar essa pessoa do seu lado como uma peça de xadrez, que é só tirar e colocar outra? Até quando você não vai ter a empatia de se colocar no lugar do outro e entender que um dia você já foi cego? Um dia você já foi tolo, um dia você já foi mudo, um dia você já foi incrédulo. E às vezes o familiar teu você não tem a mesma paciência, às vezes um amigo, às vezes um parente, às vezes o irmão do seu lado você não tem a mesma paciência. E o outro ponto também. Esses discípulos não estavam ganhando nada para estar lá. Até quando você vai levar? Levar e manter o propósito sem parar. Porque a gente não pode tirar isso também. Que eles estavam lá ainda. Podiam ter largado. Não preciso ouvir isso aqui não, vou embora daqui. Preciso ser maltratado desse jeito. Mas estavam lá. Estão aguentando firme. Trancos e barrancos, mas está aguentando. Então, em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, desde séculos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se a credulidade está prevalecendo na minha vida, então eu não tenho e não estou lutando da forma certa. Eu estou lutando da forma errada. Eu estou lutando de uma forma incrédula, de uma forma natural, com meios naturais. Lembra? Já preguei esses dias ainda sobre o gadareno, aquele endemoniado. Todo mundo botava correntes, prendia o cara, botava corrente no pé, corrente na mão, o cara quebrava e voltava para o sepulcro e continuava gritando, se cortando, se arrebentando todo. Então, aqui no livro, ainda que nós vemos aqui, ó, qual o livro que é? Lucas. Nós vemos aqui a mulher encurvada. A mulher encurvada é um caso, antes de eu voltar para o caso do menino endemoniado. A mulher encurvada, ela nos ensina muita coisa. E uma das coisas que ela ensina é que ela não ficou encurvada de um dia para a noite. Ela foi o quê? Cedendo. Ela foi o quê? Permitindo as coisas pesando. As coisas foi pesando, as situações iam acontecendo, ela foi ficando totalmente encurvada, ela ficou totalmente humilhada. Ela não podia olhar para cima, que é exatamente o que o diabo quer. Ele quer permanecer e deixar as pessoas encurvadas, olhando para baixo, olhando para o pé, olhando para onde você coloca o lixo, onde as coisas estão sujas. E o diabo quer que sempre nós mantemos os nossos olhares, a nossa curvatura, a nossa expressão facial, nossa expressão corporal, sempre caminhando para o lugar mais baixo. Ele não quer que nós andemos olhando para cima. Ele não tem o intuito do povo levantar. Aquela mulher estava 18 anos encurvada. Ela era o quê? O próprio Jesus disse, era uma filha de Abraão. Jesus estava onde? Jesus estava na sinagoga, pregando. O que isso mostra? Isso mostra que você pode estar dentro da igreja e você pode estar encurvado. Você pode estar dentro da igreja e uma situação na tua vida está 18, 20 anos sendo colocada para baixo, sendo colocada de uma forma fora da palavra de Deus. Tanto que aqueles religiosos questionaram por que Jesus realizou aquilo no sábado.
Você pode levar o boi para beber, você pode levar a ovelha para pastar, você pode fazer o que quiser. Mas curvar uma filha de Abraão não pode. Curar uma filha de Abraão, aquilo não pode. Aquela religiosidade que mantém as pessoas encurvadas. Então, a adaptação que muitos vivem de se adaptar ao problema, muitas vezes você está se adaptando, ao invés de você estar buscando a cura, você está buscando a condição para Deus comprar o remédio. Ao invés de você estar buscando os seus movimentos perfeitos das suas pernas, você está buscando que Deus te ajude a comprar uma bengala. Ao invés de você estar buscando que Deus te cure desse problema na visão, você está buscando que Deus te dê condições para comprar um óculos novo. Então, o que você pedir para Deus, você vai receber. Mas tem coisas que as pessoas pedem e Deus dá para que elas aprendam, que elas vivam isso. E quando os muitos vivem, muitos se arrependem também do que pediram. Pode voltar para o 19, por gentileza. Então, aquele momento que Jesus disse, até quando terei que suportá-los? Jesus estava dando uma pista clara que não era a primeira vez, isso vinha acontecendo. Esses homens já tinham visto em Marcos 6,30 a primeira multiplicação dos pães. Em Marcos 6,45, Jesus andando sobre as águas. Em Marcos 8, a segunda multiplicação dos pães. Já tinha visto tudo. E ainda estava o quê? Vivendo, batendo no mesmo ponto, passando pelos mesmos problemas, não vencendo e não crescendo. Vivendo a mesma situação. 20. Então, eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Essa passagem é muito importante para você entender uma coisa. Quando você começa a mexer em algo, muitas vezes essa situação não vai melhorar de cara, ela vai piorar. Esse pai, ele estava trazendo para algum fariseu esse menino? Sim ou não? Esse pai, ele trouxe para os discípulos e resolveu, sim ou não? Mas ele trouxe para Jesus e a situação piorou. Você começa a mexer em algumas coisas e aparentemente aquilo parece que piora. Mas esse problema foi trazido para quem? Foi trazido para Jesus. Quando o Espírito viu Jesus, causou aquela confusão, então viu Jesus. Mas a Bíblia não diz que esse espírito imundo viu os discípulos. Esse espírito, ele viu Jesus, mas ele não viu os discípulos. Qual é o peso que você está tendo no mundo espiritual? Qual é o peso que você está tendo dentro da tua casa? Porque essa passagem aqui dá uma pregação. Só essa passagem. O espírito imundo, quando viu aquele que ia resolver, quando viu aquele que tem o Espírito Santo, quando o Espírito vê que realmente, quando você leva uma situação para Jesus, quando você apresenta aos pés da cruz, quando você se prostra, quando você jejua, quando você ora, quando você inicia esse relacionamento que te rasga, o que aconteceu? Piorou. Mas peraí, eu trouxe o negócio, até agora ele estava estabilizado. O banco não tinha cobrado. O negócio não estava acontecendo, o casamento estava levando. Agora, o negócio piorou.
Quando estava parado, imediatamente causou uma convulsão, ele caiu no chão e começou a rolar, o negócio piorou tudo. O que eu estou fazendo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou buscando Deus certo? Será que eu estou levando para o cara que vai resolver da forma certa? Aqui está mostrando nitidamente, se você tem Deus, o diabo vê aquele que tem Deus. Se você tem o Espírito Santo, o diabo vê aquele que tem o Espírito Santo e sabe que essa situação vai ser resolvida agora. E o que isso gera? Aumenta. Essa situação vem o quê? Para te testar. Ela vem de uma forma mais pesada para ver o que vai sair de você agora. Jesus tinha a marca da promessa. E a pergunta que eu faço para você, você tem a marca da promessa? O diabo está vendo que realmente quando você chega numa situação, quando você bota o teu pé naquele negócio, naquele problema, naquela casa que está dividida em 10 pedaços, ele vê que quando você pisa, você é uma autoridade. Ele se incomoda. Ele dá um pulo e começa a criar convulsões, esse problema convulsiona. Essa situação cai no chão e começa a rolar. E aqui nós vemos um outro ponto. Repita comigo. Persistência. O ponto da persistência. O ponto da incredulidade. Mas agora vemos, será que eu vou parar agora ou continuar? Será que esse problema vai me afastar e vai me fazer tirar o pé para eu voltar para uma estabilidade? Voltar a deixar o quê? Aquela sujeirinha debaixo do tapete que ninguém vê? Não desista pela primeira situação que aparece. E muitas vezes ela aparenta que está piorando. Repita comigo, isso é um teste. Se é um teste, eu vou passar ou não? Se Jesus tivesse parado naquele momento, ou se o pai dessa criança tivesse mandado parar, esse menino nunca seria curado desse problema. Ele ia viver toda a vida, continuar toda a vida com esse problema. E o que isso lembra? O que isso lembra a todos nós desse momento? A bispa, o exemplo da nossa liderança. O que ela viveu com o meu irmão? Há quanto tempo? Quantos anos? Quantos ataques? Quantas vergonhas? Quantas convulsões? Quantos hospitais? Quantos? Ela já falou aqui que teve ainda amigos, né? Coleguinhas dele naquela época que também tinha um outro rapaz que tinha um problema, até hoje ele toma remédio. Se quando ela foi agir com a fé dela, aquela situação foi piorando. Melhorava? Melhorava, mas também piorava. Ela ia, saía da febre, entrava na convulsão. Saía da convulsão, entrava na coisa. E quando via que o negócio não podia, veio o braço. Aquele braço que veio realmente para... Ou ela ia para tudo ou nada, ou ela desistia. Houve aquele acidente que aconteceu. Quase perdeu o braço. Na realidade perdeu, foi restaurado. Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aquilo foi resolvido de uma outra maneira. O que ela queria foi feito muito melhor. Aquele braço o braço direito dele é mais forte do que o esquerdo. Deus não entregou algo comum, algo que ele não ia poder ter os movimentos, algo que ele ia ficar menor do que o outro, só fazer o básico, não conseguir fechar a mão. Quantos a gente vê que tem o braço, mas não tem o movimento? Tem o movimento, mas não tem a sensibilidade. Tem a sensibilidade, mas não tem o tamanho. Tem o tamanho, mas não tem a coloração. Ele tem tudo. Tudo. Foi dado tudo. Porque quando você pede tudo, você recebe tudo. Mas se você pede pouco, você recebe pouco. Amém? Então,
Quando o problema foi levado para Jesus, aquela situação piorou. Eu tenho certeza que você está me ouvindo agora e você deve estar falando, bispo, realmente, eu estou apresentando algo para Jesus, coisas que eu não apresentei ou coisas que eu já estou apresentando e aquilo só está piorando. Aquilo não melhorou. Isso é só os últimos gritos do diabo. É os últimos movimentos. É os últimos suspiros. Agora, o ponto aqui a ser trabalhado é a persistência. Você não pode parar. Consistência, persistência, estabilidade, continuismo, foco. Não olho para a direita nem para a esquerda, porque se eu olhar vai estar caindo 10 mil, outro vai cair 10 mil. Se aonde eu olhar vai parar. Se eu começo a sair do barco, da zona de conforto, se eu olhar para um lado tem tempestade, se eu olhar para o outro lado tem onda. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu sigo o caminho reto, eu sei para onde eu vou. Nada pode me parar, porque se Jesus tivesse parado, ia ser assustado. Ou se o pai falar, meu Deus do céu, fiz besteira, meu Deus. É um pai que amava o seu filho. Estava pior. E o que acontece? Você continua. Porque você sabe para quem você está levando. Você não está levando para um qualquer. Você não está levando para um pastorzinho que não sabe nem o que fala. Você não está levando para um trabalho de umbanda, para um Kardec, para um espírita. Você está levando para Cristo. Aquele que ressuscita os mortos. Aquele que faz o impossível se tornar possível. Aquele que tem a marca da promessa. Aquele que no monte da transfiguração, a Bíblia diz que as suas vestes ficou tão branca, como se nenhum lugar, nenhum tecido poderia ficar, porque mostra algo sobrenatural. E tudo aqui estava acontecendo por uma força maligna. E aqui mostra mais uma vez que a incredulidade sempre vai impedir pessoas de serem vencedoras, viver um milagre. Porque não tem a confiança no lugar certo. Situações, repita comigo, situações espirituais se lida de forma espiritual. 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? A situação piorou. Esse menino agora estava rolando para todo lado ali, ó. Cuspindo, bocejando, com o corpo rígido, jogando guspe para todo lado. Há quanto tempo essa situação está assim? Olha o desespero. O gerente de banco te liga e fala, semana que vem eu estou penhorando tal situação. Tal coisa eu vou cobrar. Chega o negocinho do divórcio. Chega a dispensa na tua casa. Há quanto tempo? Chega o decreto de Daniel. 30 dias sem falar de Deus. O que aconteceu? Nada. Sua rotina continuou. Jesus continuou. E sabe qual é o pior? Sabe qual é o triste? O triste é a resposta desde a infância. Há quantos pais, eu fui um deles, eu fui um desses pais, que precisei estar no hospital para entender que o meu filho estava no hospital, porque eu deixei ele no hospital, eu botei ele lá dentro, porque o menino não tinha pecado, a criança não tinha nada, mas estava com insuficiência respiratória. Por quê? Porque Deus estava cobrando o pai. Há quanto tempo? Desde a infância. Esse pai era conhecedor, esse pai tinha uma religião, esse pai cria em Deus, mas nunca tinha tomado uma decisão. E a falta da decisão gera isso. Você arrebenta com os teus filhos. Você arrebenta com a tua geração. Você fica tratando algo natural como... Você trata algo espiritual de forma natural. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Há quanto tempo esse menino está vivendo assim? Desde a infância. Porque é sempre assim. Pai sabe, pai conhece, não toma decisão.
E aqui mostra claramente para todos nós que religião não cura nada, religião não salva ninguém. Religião atrasa a vida e estabiliza, paralisa a sua vida. O pai estava paralisado com o mesmo problema e não vencia. Você está achando que tua religiãozinha, a tua rotina de vir na igreja, de fazer os teus negocinhos, de tuas coisinhas, aquela coisa totalmente automática, vai te tirar? Não vai. A religião não muda, a religião não salva, a religião não cura. Lembra do jovem rico? Tinha tudo, conhecia a palavra, era rico, era jovem. O que mais você quer da vida? Rico, jovem, conhecedor da palavra. Mas era salvo? Não era salvo. Porque a religião não salva. A religião cega. O diabo deitava e rolava. E nós vemos aqui que Deus quer uma decisão de todos nós. Porque antes não era, muitas vezes as pessoas, é interessante porque Deus ele quer uma decisão antes de nós termos filhos. Mas quando temos filhos, os filhos vêm para quê? Para tratar os pais. Aí você não chegou sem filho, agora você vai chegar com filho. Eu não tinha chegado com filho, sem filho, agora eu vou ter que chegar. Porque você ama seu filho. Esse pai não estava querendo que esse filho te arrebentasse, pulava no chão, se arrebentava todo. Não tivesse infância. Ele queria paz. Ele queria que todo pai, toda mãe quer que o filho tenha saúde. Tenha todos os movimentos, tenha uma saúde mental, espiritual, física, emocional, tenha uma direção. Esse pai, ele queria algo, tanto que ele estava entre os fariseus e estava entre os discípulos e ninguém resolvia nada. Religião nenhuma, os discípulos religiosos, os fariseus religiosos não resolveu nada, estava aí. Agora Jesus não era religioso, Jesus veio para quebrar a religião. E o segredo de tudo é que mais uma vez nós vemos é a credulidade. Precisamos crer. Você precisa possuir a palavra. 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas se podes, mas se podes. O que é a resposta de Jesus? Vamos ver se você acerta. Qual é a resposta de Jesus? 23. Se podes, diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Não é ser possível no casamento, não é poder ter saúde, não é uma vida financeira abençoada, não é um casamento, não é um emocional, não é um profissional, tudo é possível. Deus não partilha, Ele não quebra no meio, não é seletivo, Ele é integral. Ele é sistêmico, ele quer o quê? Tudo, ele quer englobar tudo. Tudo é possível àquele que crê. 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora esse menino vai ser curado. Por quê? Porque até então, alguém era culpado, não era eu. Os discípulos não puderam fazer nada por meu filho Jesus. A igreja não pôde fazer nada por mim. Eu vou lá, mas minha vida não muda. O problema é minha esposa, ela não muda. O problema é meu funcionário, o problema é meu carro. O problema é esse problema que eu tenho na perna que é genético. Então eu tenho que tomar medicamento. O problema é de genético, veio trazido do pai e da mãe, né? O problema é muita coisa, né? Mas agora estava chegando no ponto. Até então, vocês estão ouvindo, a conversa estava acontecendo. O menino estava rolando aí, estava chutando para todo lado, sendo jogado no fogo, fazendo tudo que podia. E Jesus estava ainda conversando ali, Jesus não tinha pressa. Quem tem que ter pressa é o pai do menino. Quem tem que ter pressa é você.
Às vezes você acha que Jesus tem pressa. Não, Jesus tem pressa que você aprenda. Se é necessário você passar no fogo até você se purificar, você vai ficar no fogo até se purificar. Porque o ouro, ele só é purificado no fogo. E estava no fogo, e estava acontecendo. Jesus não tinha pressa. Quanto tempo estava aí? Vamos ver até onde vai isso aí. Vamos ver até onde vai essa cheio de desculpa. Agora o problema é Jesus, não. O problema é os discípulos, o problema é os fariseus. O problema não sou eu. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora a decisão começou. A consciência foi trazida. A humildade foi trocada pelo orgulho. A arrogância foi trocada agora pelo relacionamento. 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Olha que interessante. Agora, nesse momento, Jesus ele estava repreendendo espírito mudo, espírito surdo. A Bíblia diz: ouça, você precisa ouvir a palavra. Você não pode, você precisa falar. Em ainda Josué 1,8 diz: você precisa falar as palavras do livro dessa lei. Você precisa ouvir. Tudo que o diabo quer te calar, que você não pregue, você não fala, você não leva o id, você não leva teus exemplos e você seja surdo. E o surdo, o pior surdo não é o físico, é o espiritual. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre. E às vezes o negócio parece que é rápido, né? Jesus estava falando. O Todo-Poderoso ali estava falando. O negócio tem que acontecer de forma imediata. 26. O Espírito gritou, agitou, violentamente e saiu. Mais uma vez a gente vê um processo que, se você não tiver com o seu foco, com a sua persistência, se você não estiver entendendo o processo, você para de novo. Você duvida. O Espírito gritou. Ele não quer sair. Ele agitou violentamente. Quantas vezes você vê que o negócio parece que não vai, e começa a sair, parece que está piorando. De novo o negócio está piorando. O negócio não anda. Aqui temos 3 pontos importantíssimos que nós vemos aqui. Que, por causa de uma religião e da incredulidade, o pai deixou esse menino surdo e mudo. Por causa de uma família religiosa, o pai, ele o quê? Através dele, ele trouxe o que? A religião para dentro da sua casa. Ele deixou esse menino mudo e surdo. Ele não espumava pela boca, mas ele vivia debaixo desse controle. Quantas vezes você vive debaixo do controle do problema? Quantas vezes você vive totalmente com as rédeas, o problema te leva na boca. Bota a rédea, teu filho, por um probleminha, ele vai te conduzindo. Teu filho, por uma situação, por algum problema físico, problema emocional, problema de disciplina, te tira da igreja. Já ouvi casais falando aqui para mim: olha, eu não posso vir durante a semana, porque meu filho, minha filha, ela não para. Ela não fica na escola, então eu não tenho como ter paz, então eu prefiro vir em casa, tendo controle. Tirando as pessoas, a família da igreja. A criança tendo controle, uma criança de 2, de 3, de 4 aninhos, que às vezes não sabe nem falar, não come às vezes comida sólida e está tendo poder total na tua família. Você entrega a tua autoridade, você entrega teu foco, você entrega a tua bênção para uma situação que é controlável. Você descontrola. O ponto aqui da palavra é reconhecer que você estava errado. Esse ponto é o quê? Você precisa reconhecer as coisas. Você precisa tirar as escamas. Você precisa tirar os tampões. Você precisa limpar teus ouvidos. Às vezes tem muita cera de religião. Às vezes tem muita cera
de experiências que você acha que você sabe, mas não sabe. Se Pedro não tivesse tirado a sua cera da sua experiência de anos de pescador, ele nunca teria jogado a rede novamente no mar. Ele já tinha passado a noite inteira. A gente precisa colocar o que nós sabemos atrás do que Deus sabe. Porque se eu não coloco, eu vou viver humilhação, eu vou viver controle, eu vou viver incredulidade, eu vou viver desgraça na minha casa, eu vou viver uma família totalmente religiosa. É isso que estava acontecendo aqui, uma família 100% religiosa. E nós precisamos enxergar, porque aqui até o problema tudo. O problema esse pai tinha colocado em tudo. E aqui nós vemos que os problemas desse homem não era ninguém, era ele. Quantos estão aqui na igreja cegos? Quantos ouvem a palavra, mas não conseguem entender? E se não entendem, não conseguem falar? E se falam, não conseguem orar? Nunca fica fácil. A possessão era tão grande na vida dele, que nós vemos que essa criança não tinha vida própria. Ela era o quê? Era quase um boneco. Já viu aqueles bonequinhos que você coloca, que você consegue mexer com a mão? Ele faz tudo, você finge que ele fala, você conduz, você leva ele para onde ele quiser. É isso. O menino ficou como morto. Não tinha mais nada dentro dele. Estava tão enraizado esse demônio nessa criança, que ele era o quê? A força que dava para esse menino. Saiu algo, saiu o corpo. Saiu tudo. Ao ponto que muitos dizerem, ele morreu. Agora, Jesus chegou, começou a capotar o menino. Jesus mandou, ele começou a ficar pior ainda. Agora o que negócio aconteceu, morreu. Jesus está errado. Jesus fez tudo errado. Tudo de errado aqui. Ele morreu. Olha só. Tudo. Às vezes você acha que essa situação deu tudo errado. Às vezes você acha que o negócio deu tudo errado e foi tudo errado e a causa realmente ganha para essa pessoa em primeira instância. Você acha que morreu? Às vezes o negócio vem, você fala morreu, não tem mais de onde correr. Mas aí vem Jesus mostrando para ele que dá a vida. E se creres, verás a glória de Deus. E com mais um ponto, uma vírgula, né? Essa água da misericórdia, Jesus tomou pela mão e o levantou. Quantas vezes nós somos levantados dessa forma? O menino ele ficou de pé. Porque a responsabilidade de ficar de pé, repita comigo, é minha. A responsabilidade de permanecer em pé é minha, é totalmente minha. Deus pode te levantar nessa posição, Deus pode te dar esse cargo, esse patamar, Deus pode te dar esse casamento, mas quem todo dia vai ser educado ali, todo dia que vai falar bom dia, vai ser um bom marido, uma boa esposa, é você. Deus pode te colocar nesse cargo, nessa empresa, mas quem vai te manter lá é teu trabalho, é tua responsabilidade de ficar em pé, de ser o melhor naquilo que você se dispôs a fazer. Ele pode te levantar, mas Deus é o que levanta e Deus é aquele que sustenta. Ele vai te sustentando, você não se mantém comendo uma vez só. Você não vai comer num domingo e vai comer só depois no outro domingo. Você vai se alimentando para permanecer de pé. Da mesma coisa, a vida espiritual. A vida espiritual precisa se manter em pé com o alimento certo, a nutrição certa. Você precisa ter os hábitos das mães judias, que tem o quê? Esse cuidado, esse zelo de alimentar o filho até 2, 3, 4 anos.
não ter a pressa como a mãe Síria de alimentar rápido e já soltar para a guerra, para o treinamento. Nós precisamos nos nutrir. E tudo isso aconteceu quando o pai reconheceu a sua incredulidade. Tudo isso, essa cura veio, essa coisa que estava enraizada, essa coisa que parecia impossível. Essa coisa que muitas vezes algumas pessoas vai numa igreja, leva um problema lá para essa pessoa, leva o filho doente, o pastor fala, não, você vai ter que conviver com isso. Acabou, ela já não vai mais na igreja porque ela já não acredita. Para ela foi aquilo lá, foi o quê? O padrão, aquilo que ela vê na Bíblia ela já não acredita, ela acredita no pastor, aquele que falou que agora ela vai ter que conviver com esse problema. Ela não acredita mais na cura. Por quê? Porque a fé dela está mais ligada no pastor do que em Deus. E quando você liga a fé em pastor, em obreiro, em bispo, sabe o que pode acontecer? Você pode cair. Porque todos são falhos, todos erram, todos podem cair um dia, mas a palavra de Deus, a mensagem que Deus solta no altar, é viva, ela não envelhece. Ela não precisa ser modernizada. Você pode ouvir o quê? Pessoas podem ser usadas, mas não necessariamente aprovadas. E por isso que você tem que confiar naquilo que Deus fala para você. Eu já falei aqui, já dei até estudo aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor amigo, melhor conselheiro, é o melhor consolador, é o melhor encorajador, é o melhor professor. Você ouça o Espírito Santo. Você ouça aquilo que está alinhado com a palavra, o direcionamento da palavra. Esse pai achou que o problema iria se resolver fora, de uma maneira que ele não precisava mexer dentro dele. E nós sabemos direto que nós falamos aqui, as coisas acontecem sempre duas vezes, uma dentro, depois fora. As coisas só vão acontecer fora de você quando acontece dentro de você. As coisas da fora da tua casa só vão acontecer fora se você viver o quê? Algo dentro. Se você arrumar tua casa, se você arrumar teu relacionamento, se você limpar teu coração. Se você ser esse exemplo de mãe, de mulher, de esposa, de marido, de amigo. E é interessante que o problema dos discípulos era a incredulidade. O problema desse pai era a incredulidade. E os discípulos, nem o pai, conseguiram viver. Conseguiram ser abençoados. 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eu gosto aqui do texto, que é a mesma história, no livro de Mateus 17, coloca aí, livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Olha que Jesus falou. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro a vocês que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será, repita comigo, nada será impossível para vocês. A fé é pequena. Você pode fazer qualquer coisa. Você já imaginou você abrir tua boca e aquela situação resolver? Na hora. Você imaginou já aquele problema que todo ano você coloca nos teus projetos resolvida, como foi resolvida aquela oração simples, objetiva, mas abrangente de Jabez? Alarga minhas tendas, me livra do mal, me tira de males e dores,
me livra de males e dores, porque Ele quer dores. E a Bíblia no final diz, Ele atendeu o teu pedido. Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Se eu não estou vivendo, a fé é pequena. Mas a fé pequena também, a fé pequena de Pedro fez ele andar pequenos passos na água. Ele está pedindo uma fé que é pequena, mas é visível. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se você consegue ver o grão. Às vezes a sua fé é invisível. Deus não está pedindo uma fé grande, Ele está pedindo uma fé que é visível. Uma fé que possa ser vista. Uma fé que possa ser ouvida. Uma fé que possa ser praticada. Você está focado numa fé que pode ser uma fé morta, porque Ele não está pedindo fé grande, Ele está pedindo uma fé visível, que Ele possa ver, que Ele possa enxergar. E às vezes o problema é que Ele não vê a sua fé. Às vezes o problema é que a tua fé é invisível. A tua fé é inexistente para Ele. Você pode ter uma fé básica, de você acreditar que você vai botar o seu relógio para despertar 7 horas da manhã, ele vai despertar. Você o quê? Acreditou, botou o relógio, ele despertou. Você pode acreditar que você vai levantar e vai tomar banho, e a água vai cair, e ela vai estar quente. É uma fé. Você acreditou, você não viu, mas acreditou e creu e aconteceu. Algo natural, mas que o quê? Que não exige algo invisível. Deus está falando, felizes aqueles que não viram, mas creram. Você não precisa ver, mas você precisa crer. Mas Deus precisa ver a sua fé. Ele precisa ver que a tua fé existe. E às vezes o problema de muitos é que a fé, para Deus Ele não vê. É inexistente para Ele. É uma fé que é condicionada a algo. Condicionada a uma bênção. Condicionada a uma vitória, ou condicionada a uma cura. Condicionada a uma vida de dinheiro, de uma saúde. Você condiciona Deus a algo. E Deus fala, busque primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala para você buscar primeiro lugar seu financeiro, a sua família, a sua saúde. Às vezes você tem uma deficiência, às vezes você tem uma doença. Mas busque a Deus primeiro. Porque as outras demais coisas serão acrescentadas automaticamente. Não haverá esforço para isso. O esforço nosso é crer no invisível. É crer que a palavra é real. É crer que a palavra aconteceu há 2000 anos e acontecerá daqui 2000 anos, se Ele não voltar. É crer que aquilo que Ele falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que céus e terra pode passar, mas nenhuma vírgula, nenhum acento pode ser arrancado das palavras de Deus. Por quê? Repita comigo, Ele não nega a si mesmo. Isso é básico. Pegue essa palavra e coloque em prática. Essa palavra vem com uma direção e não com uma informação. Repita comigo, essa palavra virá com uma direção e não com uma informação. Porque quando você pega com uma informação, é com uma informação básica. Uma informação que você precisa realizar algo, um compromisso. Mas quando você pega uma direção, aquilo vai ser seu manual. Você só vai poder saber que o fogo faz dessa maneira. Você só vai saber que água é dessa forma. Você vai reaprender, você vai desaprender. Você não vai aceitar que a informação, ela não venha a ser colocada como uma direção. Presta atenção, para você viver milagres e vitórias, você precisa reaprender e desaprender. E você, quando você reaprende e desaprende, você cai em Josué 1:8. Falar, cumprir dia e noite. Meditar dia e noite. Para que você cumpra fielmente. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É básico. Então, se você cumprir,
você será bem-sucedido. Por quê? Porque agora é uma direção, não é uma informação. Não vai ser um caderninho que eu escrevo muita coisinha e depois eu vou esperar o próximo culto para escrever. Não, eu vou meditar nessa palavra. Deixa eu entender o que está falando. O que está faltando da incredulidade? Onde eu estou errando na incredulidade? O que está faltando? Que fé é essa? Que fé invisível? Que persistência que está faltando? Eu estou parando no meio do caminho quando eu estou vendo a criança pular e ficar com o dente rígido, espumar pela boca. Eu já estou parando quando eu estou vendo que o negócio está ficando violento. Eu estou parando e desistindo quando eu estou vendo que o negócio morreu. A criança morreu. Deus está falando. Pode até morrer, mas quem vai levantar sou eu. Pode até parecer morto, mas quem dá vida sou eu. A filha de Jairo estava morta, mas Jesus disse que estava dormindo. A fé é acreditar que o seu Deus é o Deus do impossível. E se Ele é do impossível, Ele não é do possível. Ele é do impossível. E nós precisamos entender isso e botar em prática isso. E começar a confiar nessas palavras que Deus libera para nós. Porque essa palavra é para o quê? Fazer um 180 graus na minha vida. Eu preciso de um... Você não está na madrugada porque você está... Tudo 100% na tua vida. Eu duvido. Pode até ter alguém aqui. Mas eu duvido. Você só está aqui porque você quer aceleração de processos. Você quer destravamento. Você quer desbloqueio. Você quer desamarração. Você quer vitória. Você quer chamar a atenção de Deus. Você não aceita estar no mesmo lugar. Você não aceita acabar esse 2021 da mesma forma de 2020. Você está aqui porque você quer todas as bênçãos que Deus tem guardado para você. Então, se você quer, se você acredita, então viva isso. Direciona, muda os aspectos, muda as suas crenças. E Deus vai mudar o resto. Mesmo se a faca tivesse entrado dentro de Isaac, Deus era fiel para levantar Isaac e aquela faca voltar. E aquilo nunca tivesse acontecido. É você acreditar que vai de aí até o final, que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, se Ele quiser. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos agradecer, vamos falar com Deus. Vamos ativar essa fé que pode estar invisível, mas agora está visível. Eu creio. Vamos apresentar todas as nossas firmes razões. As razões de um homem e de uma mulher disposto a tudo na madrugada. Disposto a ter boas novas ainda nessa quinta-feira. Acreditar que essa quinta-feira será o início de um novo ciclo na minha vida. Acreditar que daqui a um tempo eu vou olhar que naquele dia 3 de junho começou a minha vida, o início das bênçãos, a entrega dos milagres, o derramamento de vitórias na minha vida. Tudo foi alterado a partir daquele dia 3 de junho, porque eu entendi. Eu entendi e eu falei como esse pai, ajuda-me na minha incredulidade, porque se podes, sempre vai poder. Porque se você crê, então vai poder. Fato. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nesse momento, meu Deus, e agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra, meu Deus. Agradecemos, meu Pai, por essa direção, Senhor. Obrigado pelas revelações, obrigado pelo discernimento, obrigado pelo encaminhamento, Senhor, dessa mensagem. Eu quero que o Senhor vá, meu Pai, a cada coração. Se for necessário, peça perdão para Deus. Vai a cada coração nesse momento, meu Deus. E vai alterando, vai mudando, vai levantando, arranca a arrogância, o orgulho, ó meu Pai, a incredulidade, arranca os questionamentos, arranca a falta de empatia, de compaixão, arranca o julgamento, esse espírito de juiz, de advogado, de promotor, arranca esse peso, meu Deus, que está impedindo muitos, meu Deus, a viver milagres há muito tempo. Meu Deus, eu determino, Senhor, que todo espírito
espírito imundo que está, meu Deus, colocando a surdez, a mudez, deixando esse corpo rígido, essas áreas rígidas, meu Pai, essas áreas, meu Pai, totalmente estagnadas, envergonhadas, colocando a humilhação, meu Pai, a separação, as contendas, as brigas, a divisão, o fracasso, a tristeza, meu Pai, a fraqueza, a incredulidade, a falta da persistência, a falta da consistência, a falta do continuismo, a falta do se encontrar, do se achar, meu Deus, do se conhecer, do reconhecer, do se conhecer e reconhecer, meu Deus. Eu quero quebrar, anular e cancelar e destruir, meu Deus. Eu determino que esse espírito imundo deixe esta vida, meu Deus, e que ela seja livre, meu Deus. É que ela receba libertação, renovo, meu Deus, o recomeço, o avivamento, meu Deus. Eu consagro e abençoo, meu Pai, essa pessoa, Senhor. Eu determino, meu Pai, que cada pedido, que cada oração, meu Pai, que cada desejo, meu Pai, que cada, Senhor, cada clamor que está sendo realizado, meu Pai, nessas 4 horas da manhã aqui dessa quinta-feira, Senhor, eu determino, meu Deus, a concretização e a materialização. Eu pego esses pedidos como fossem meus, meu Deus, e declaro, e possuo, e concretizo, e determino, meu Pai, a realização e a concretização, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a cada um, Senhor. Eu determino, meu Pai, inteligência, sabedoria, capacidade, força. Eu determino, meu Pai, um espírito renovado. Eu determino, meu Pai, coragem, intrepidez, ousadia. Eu determino, meu Pai, que essa pessoa sairá dessa madrugada, meu Pai, como nunca se saiu em um lugar, como nunca ela saiu, meu Pai, nenhum jeito, meu Deus, porque ela tomou uma decisão, e a decisão, meu Pai, destrava, acelera, desbloqueia, desamarra, meu Pai, decisões, meu Deus, arranca, meu Deus, aquele do lixo, como o Senhor diz, do lixo e coloca sentado entre príncipes, meu Deus. E eu determino, meu Pai, muitos príncipes aqui dentro, muitas princesas, meu Deus. Eu determino, meu Pai, uma palavra renovada, que essa pessoa começará, meu Pai, a viver, meu Deus, verdadeiramente pelo Espírito. Meu Deus, ela vai viver pela fé, meu Deus. Ela vai ser, meu Deus, verdadeiramente, meu Pai, um instrumento de vida, um canal de vitórias, de bênção para outras pessoas. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um aqui. E peço, meu Deus, que o Senhor venha concretizar. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que está parado. Eu não sei o que está amarrado, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, aquilo que parece, Senhor, que nunca vai ser resolvido. Meu Deus, como esse pai, desde a infância. Meu pai tem problemas aí, meu pai que está desde a infância. Coisas que não se resolvem. Eu determino, meu Deus, que hoje é o último grito violento desse espírito que estava amarrando, meu Deus. E que ela seja livre nesse dia. Que ele seja livre, meu Pai. Que ele viva aquilo que ele sempre sonhou. Aquilo que ela sempre sonhou, meu Pai, todos os seus pedidos. Eu determino, meu Pai, a realização, meu Deus, a concretização. Eu determino, meu Pai, sorriso no rosto. Eu determino, meu Pai, testemunhos sendo gerados nessa madrugada. Eu determino, meu Pai, que aquilo que está sendo apresentado aqui e pelas redes sociais, pelas transmissões em outras cidades, de estado, país, meu Deus, tudo aquilo que está sendo apresentado, causas da justiça, meu Pai, documentos, contratos, peças de roupa, meu Deus, fotos, alimentos, carteiras de trabalho, currículos, eu não sei, meu Pai, peças de roupa, meu Deus, situações que não se resolvem, alianças, filhos, foto de filhos, meu Deus, aquilo que parece impossível, Senhor.
Eu peço, meu Deus, que o Senhor veja, meu Pai, a nossa fé, meu Pai, do tamanho de um grão de mostarda, meu Pai, e que nós, meu Pai, a partir desse momento, nós determinamos que essa situação, meu Pai, se arranque daqui e vá para fora, meu Deus. Que a nossa palavra tenha o poder, meu Pai, de mover esse problema para fora das nossas vidas. Meu Pai, que essa situação, meu Pai, não venha mais nos desestabilizar, meu Deus. Meu Pai, que a nossa confiança seja cega, uma confiança cega no Senhor, meu Deus, que possamos sim confiar e não questionar, e não duvidar, meu Deus, e esperar até o último momento, meu Deus, porque se o Senhor, meu Pai, não tirar, mesmo morto o Senhor ressuscita, e o Senhor, a Tua palavra diz, meu Deus, que nós precisamos somente crer, nós não precisamos ver, meu Deus, e que o Teu povo nasça, meu Pai, nessa madrugada, um povo crédulo, um povo que confia, um povo, meu Pai, que agradece mesmo não tendo, um povo, meu Pai, que reconhece mesmo não vendo, um povo que toca mesmo não tendo tocado, meu Deus, um povo que enxergue e visualize, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, concretizado nesse momento. Eu peço que você visualiza nesse momento essa situação já resolvida, essa situação já totalmente restaurada, essa honra sendo entregue para você, para a tua família, a tua conta bancária totalmente mudada, o teu salário, os teus benefícios, a tua saúde, o teu casamento, a tua casa própria, o teu carro próprio, aquilo que você está buscando. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece sonho bobo, sonho de criança. Deus está falando, pode sonhar, porque eu que realizo os sonhos. Você tem a obrigação de sonhar, acreditar e crer. Eu tenho o poder de realizar. Então, visualiza, porque eu tenho certeza que se você confiar, aquilo está sendo movido nesse momento. Aquilo que não andava vai andar. Aquele que era um problema na tua vida vai perder sono, vai perder alegria. Aquele que era um problema vai se tornar o que? A solução. Aquilo que era uma pedra vai se tornar o que? O caminho totalmente pavimentado. Aquele que vivia te questionando, sendo um problema, causando intriga na tua vida, a partir de hoje, ele vai ser o que? O teu apoio, a tua coluna, o teu alicerce. Eu determino, meu Pai, mudanças de comportamento, eu determino metanoias, meu Deus, eu determino, meu Pai, alterações de resultado, eu determino, meu Pai, bênçãos sem medidas para o teu povo, meu Deus, que dessa madrugada, meu Pai, nasça, meu Pai, muitos testemunhos, muitos Eliaquins, meu Deus, muitos vitoriosos, meu Deus, eu creio, meu Deus, porque não adianta, Senhor. Não adianta nós buscarmos, meu Pai, homem máximo, mulher única, nós não adianta, meu Pai, jovem, não adianta buscar, meu Deus, vida financeira, vida sentimental, se nós não buscarmos primeiro o Senhor, meu Deus, a Tua palavra é clara, busque primeiro o reino dos céus e a Sua justiça, meu Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. É na madrugada, meu Pai, que saem os bilionários, meu Deus, é na madrugada, meu Pai, que sai, meu Deus, os casamentos exemplares, as casas próprias, meu Deus, os relacionamentos, meu Deus, os homens e mulheres, meu Deus, convictos, meu Deus, e confiantes, Senhor, do Teu propósito. E eu creio, meu Deus, que nós estamos, meu Pai, verdadeiramente construindo os muros do relacionamento e rebocando, meu Pai, verdadeiramente, meu Deus, com o reboque da comunhão, meu Deus, do sacrifício, meu Pai, nos escondendo na fortaleza da obediência, Senhor, porque é lá que é o lugar seguro. Nós não queremos, meu Pai, ser como Saul, estando em Gilgal, meu Pai, no lugar da aliança e desobedecendo. Nós não aceitamos estar nas igrejas, meu Pai, na igreja, está no lugar da aliança, meu Deus, está desobedecendo, não esperando, não confiando até a chegada do profeta, até a chegada da bênção, da solução, meu Deus. Nós não aceitamos, meu Deus, viver uma vida oscilante. Nós queremos a estabilidade de Cristo. Nós queremos, meu Pai, passar pelo vale da sombra da morte, meu Deus. Mesmo não querendo passar, mas se passarmos, meu Pai, nós não temeremos mal algum, meu Deus.
Deus. Eu consagro, eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, essa madrugada. Eu agradeço essa palavra, eu agradeço essa direção. Eu agradeço, meu Pai, meu Deus, as boas novas que o Senhor já está preparando para nós. Eu agradeço, meu Pai, o que vai chegar às 8 horas da manhã, meu Deus. O que vai chegar por e-mail, por WhatsApp, bater na nossa porta. Eu agradeço, meu Deus, que as bênçãos vão caçar e perseguir, meu Deus, a nossa vida. Eu agradeço, porque eu sei que o Senhor já está fazendo. Isso é pela fé, meu Deus. Isso é pela fé, já aconteceu. Se pela fé, meu Pai, então isso já foi gerado. Se pela fé, meu Deus, eu já sou, meu Pai, muito, mas muito mais que vencedor, meu Deus. Meu Deus, eu abençoo, eu agradeço e peço, meu Deus, a tua direção. Meu Deus, que esse mês, meu Deus, seja um mês, meu Deus, não somente um mês qualquer, meu Pai. A primeira madrugada do mês, meu Deus, nós estamos consagrando todo o nosso mês. E nós queremos que o Senhor consagre, que seja, meu Pai, um mês de junho, meu Pai, sobrenatural, meu Deus. Meu Pai, um mês que vamos acabar e falar, meu Deus, esse mês foi como 10 anos de vitória, meu Deus. Foi como, meu Pai, uma vida, meu Deus, uma vida parada, uma vida cega, Senhor, mas agora uma vida de conhecimento. Muito obrigado, meu Deus, nós cremos, nós confiamos, meu Pai. Prepara o teu povo, meu Pai, para a guerra. Prepara, meu Pai, as medalhas e prepara os troféus, meu Deus, porque o Senhor vai entregar. Eu creio nisso, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, e peço a tua direção, a tua condução, meu Deus. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, dar uma noite abençoada, um resto, meu Pai, de madrugada vitorioso, que o Senhor leve, meu Pai, todos aqui em paz, em segurança, coloque seus anjos ao redor de cada um, meu Deus, guia cada um até a tua casa, meu Deus, que hoje, quando essa pessoa botar a cabeça no travesseiro, Senhor, ela vai ter a certeza dentro dela, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, já acelerou e já resolveu, meu Deus, aquilo que não parecia que ia sair nunca. O Senhor vai dar certeza nos corações, meu Deus. Dê uma noite de paz, uma noite de vitória, meu Deus. Uma noite abençoada. Nos dê, meu Deus, uma semana extraordinária, meu Deus. Um trabalho de amanhã, meu Deus. Meu Pai, no trabalho de amanhã não, um trabalho de hoje, meu Pai, no evangelismo abençoado. Uma sexta-feira, um sábado, meu Pai, de trabalhos abençoado. Um domingo, meu Pai, uma ceia, Senhor, que verdadeiramente, uma ceia que vai marcar as nossas vidas desde a palavra, desde, meu Pai, do teu espírito, desde, meu Pai, do teu corpo, meu Deus. Seremos marcados e queremos ser marcados pelo Senhor, meu Deus. Nós temos dono, meu Pai, e aquele que tem dono tem a marca. Meu Pai, o Senhor não vê, meu Pai, nenhum animal, meu Deus. Nenhuma pessoa, meu Pai, nenhum objeto sem a marca do dono. E nós, meu Pai, somos marcados, uma marca da promessa. E se não tivermos marca, nos marque, meu Deus, porque nós temos dono. Nós não somos órfãos, Senhor. Nós temos um Pai que está fazendo, está realizando nesse momento grandes obras, meu Deus. Eu abençoo, agradeço, meu Deus, e peço, meu Deus, a tua condução e a tua direção a cada passo que formos dar, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.